Gente, uma curiosidade, as pessoas veem a gente assim tão feliz, certo daquilo que eu falo, né? Compartilhando aqui a minha experiência do intercâmbio, e às vezes as pessoas falam, então, quanto tempo você levou para se programar para fazer o seu intercâmbio? Como eu falei anteriormente, levaram alguns anos. Primeiro porque eu tinha algumas atividades, eu tinha relações no Brasil, tanto com família, que era difícil de eu me desapegar. Eu não me sentia ainda preparado. Eu estava certo já da minha escolha, das minhas decisões, mas eu ainda não me sentia seguro de tomar essa decisão. Eu sabia que uma hora isso ia acontecer, porque era algo que eu queria, e como eu falei, eu sou muito determinado naquilo que eu quero, mas eu ainda não me sentia seguro, com meus pés firmes no chão para tomar essa decisão e caminhar esse passo. Então eu ainda tinha um pouco de receio de não conseguir me virar sozinho, a questão emocional também de estar distante das pessoas que eu amo, então é muito complicado, realmente é uma coisa que eu acho que segura muito as pessoas. Então eu tomei essa decisão quando realmente eu estava seguro e, claro, quando eu também já estava preparado financeiramente, porque requer de alguns recursos, como eu já falei aqui. Então você precisa realmente se preparar também financeiramente. Então esse sonho de fazer o intercâmbio, ele já levava mais ou menos uns 7 anos que eu tinha desenvolvido esse desejo de fazer intercâmbio. Apesar que desde adolescente eu via falar e já tinha um pouco desse anseio em conhecer outros países, mas nunca foi tão forte quando eu passei aí pelos meus 22 anos e aí comecei a desenvolver muito mais e saber realmente o que era um intercâmbio, o que era viver em outro país, enfim, a maturidade, né, que foi desenvolvendo no meu dia a dia foi me trazendo mais claro o que era o intercâmbio. Então eu comecei a desejar muito mais. Mas questão de preparação, eu confesso que foi muito rápido. Quando eu realmente decidi, quando eu já me sentia mais solto, né? Não me sentia mais preso com aquilo que me segurava, que era essa questão emocional, que eu também me sentia mais preparado, mais independente. Então eu falo que eu tinha alguns projetos também que me prendiam bastante, que eu tinha construído no Brasil. Então quando eu realmente me desprendi de tudo isso, porque eu achei que era o momento de eu fazer o intercâmbio, de tomar aí essa decisão e mudar de vida de uma forma um pouco radical, de deixar tudo, né? A minha casa que eu tinha construído, que eu já morava sozinho por 1 ano e meio, deixar a minha família, apesar de ter me acostumado um pouco de não estar todos os dias com a minha família. Então eu acho que foi todo um processo que eu vivi que também me permitiu nesse preparo. Mas quando eu tomei a decisão de fazer o intercâmbio foram alguns meses. Foi muito rápido, apesar que era uma coisa que eu sempre pesquisava, como eu falei para vocês, sobre destinos, mas quando eu realmente me decidi, eu foquei no destino então que já era mais próximo ao que eu buscava, no caso a Irlanda, né? E sempre tive certo comigo que eu viria para Dublin, para a capital da Irlanda, porque é realmente onde tudo acontece, é onde você faz mais contato, onde você tem mais convívio com esse mix de nacionalidades que ajuda você a praticar muito mais o inglês, até porque aqui o presente que você ganha gratuito é você praticar o listening com pessoas com accents diferentes. Então realmente quando você conseguir entender todas essas pessoas de diferentes nacionalidades, é porque realmente o seu inglês está muito bom. E isso você consegue ter a oportunidade aqui em Dublin, onde é a capital da Irlanda. E fora as questões de oportunidades de trabalho, né? Então as empresas se concentram aqui, o número de oportunidades de trabalho é muito maior. Então se você vai para uma cidade muito pequena, né, você não vai ter opção de escola que te dê muitos recursos. E como a cidade é muito pequena, ela não requer ali muitas atividades, muitas empresas, muitos negócios. Então realmente acaba faltando oportunidades para o número de pessoas, às vezes, que vão para essas cidades. Então realmente Dublin é onde consegue receber mesmo
os estudantes e não só oferecer a oportunidade de você estudar e praticar o seu inglês, mas que existe também a oportunidade de você fazer uso da emissão do seu visto de trabalho. Então você aqui tem condição de trabalhar um número de horas que te mantém durante o mês. Então o número de horas que você trabalha te dá condições de sobreviver aqui na Irlanda. Então você consegue pagar seu aluguel, você consegue pagar a sua alimentação, ainda te sobra um pouco para você fazer algumas outras coisas, inclusive viajar, porque o custo de viagem aqui é muito baixo. Então o salário mínimo, mesmo que você ganhe o mínimo aqui na Irlanda, ele te dá condições de você se manter no seu mês. Então é muito bom também isso. Então foram todas essas coisas que eu pesquisei e que me fez decidir vir para cá, porque eu não tinha condição de manter todo o período do meu intercâmbio. Então eu não tinha um valor que bancasse todos os 8 meses ou que me daria condições de depois ainda permanecer aqui. Então, por isso que eu escolhi a Irlanda, que é um país que, além do visto de estudante, te dá o direito de trabalhar por todo o período que você estuda, só não atrapalhando, né, a sua escola, porque isso é muito sério, que a imigração ela fica muito em cima, então você não pode deixar de estudar. Estudar tem que ser a sua prioridade, tá? E é um conselho que eu te dou. Então, assim, que a sua prioridade nunca deixa ser de conhecer o idioma, porque é o idioma, é você aprender o inglês que vai também te permitir avançar profissionalmente aqui em qualquer outro lugar, mesmo você que vai voltar para o Brasil. Então, o diferencial hoje saber o inglês é o mínimo. Então, eu falo pela minha formação, eu como jornalista, hoje é quase um absurdo se você não tiver um outro idioma. É quase impossível você trabalhar na área se você não tiver um outro idioma. Então, realmente, aproveite. Se você veio aqui para aprender o idioma, você tem que se dedicar. E aí, no outro período, trabalhar. Porque você trabalhando 20 horas, que é o que é permitido em baixa temporada, é o suficiente para você se manter. E tem um período que você pode trabalhar até 40 horas, que é o período de alta temporada, que aí é onde você consegue tirar um dinheiro maior para você fazer mais viagens, para você se programar para a sua renovação do seu curso. Então, assim, realmente é um país que te dá condições de sobreviver e de manter o seu período de intercâmbio, o período que você permanecer aqui na Irlanda. Então, meu período de programação não foi muito grande, mas é muito importante que você pesquise, gente. Primeiro, as condições do país, como eu falei, o que é exigido pelo país para que você, então, seja um imigrante, para que você seja um estudante. Ele permite trabalhar? Em quais condições também? Então é importante que você saiba todos os detalhes daquilo que o país permite para um cidadão que não seja ou de nacionalidade, né, do país, ou um cidadão imigrante europeu, que tem alguns privilégios, porque a Irlanda faz parte da União Europeia. Então quem é um cidadão europeu, mesmo de outra nacionalidade, de outro país, mas que faça parte da União Europeia, tem alguns privilégios, tem algumas facilidades. Mas para nós, eu digo nós porque ainda não estou tirando a minha cidadania, então para nós que não somos cidadãos europeus, existem algumas regras mais exigentes. Então é importante que você saiba todas elas. Se você tem dúvida, pesquisa, pergunte para a escola, por exemplo, aqui a gente dá toda a orientação do que é necessário. E uma coisa muito importante vai ser na escolha da sua escola. E nem sempre preço é o que determina, tá? Às vezes as pessoas acabam escolhendo pelo preço mais barato, até porque todo investimento, né, que você vai fazer, ele não é baixo, ele é alto. Então você acha que toda forma de economia é o necessário, é o que você precisa para depois ter uma grana para se manter no país. E independente do valor mais baixo que você pagar numa questão de escola, esse investimento ainda vai ser alto. Então você vai ver às vezes que o que você deixou de investir numa escola de melhor qualidade, que te oferece muito mais
recursos é muito pequeno perto daquele investimento que você já estava fazendo. Então, é muito importante que às vezes a sua decisão não seja por preço, e sim por qualidade. Então é importante você ver se a escola tem todas as certificações, equals do ACES, do ISO, do Cambridge. Então é importante que a escola esteja totalmente regulamentada de acordo com as exigências da imigração do país. Então é importante que vocês pesquisam primeiramente isso e depois o suporte que a escola oferece. Por exemplo, aqui na Seda College nós não terceirizamos os nossos serviços. Então a gente fala com propriedade daquilo que nós vivemos, né? Nós não vamos falar de uma coisa que a gente só tem informação pela internet ou que as pessoas compartilharam dos seus países para que a gente possa vender um curso. Não, eu falo daquilo que eu vivo, eu compartilho com vocês o meu dia a dia. Então, eu tenho autonomia para falar para vocês daquilo que vocês vão viver, das oportunidades que a Irlanda oferece para vocês durante o período de intercâmbio. Então, tudo isso é um diferencial para vocês. E aqui na Seda nós não terceirizamos os serviços, então a gente tem um suporte ao aluno próprio. Então, todo o contato de vocês é direto com a escola. Então, a gente acompanha todo esse período de programação do intercâmbio de vocês, o embarque do Brasil, a chegada, o transfer vai buscar vocês, vai deixar vocês na acomodação que nós já fazemos a reserva também. E depois, durante todo o período do intercâmbio, que geralmente isso não se tem depois que vocês chegam. Aí vocês têm que correr atrás de tirar o visto de vocês, toda a documentação, enfim, de todas as necessidades que vocês viram a ter durante todo o intercâmbio, sozinhos, dependendo de colegas. E aquela coisa, um disse que é assim, outro disse que é diferente. Então nós estamos aqui todos os dias, na própria escola, no mesmo prédio da escola, então não tem dificuldade de vocês terem contato com a gente, porque nós estamos aqui todos os dias para tirar todas as dúvidas de vocês, dar todas as orientações necessárias, o suporte que é necessário para que vocês tenham aí toda a tranquilidade durante todo o período do intercâmbio de vocês. Uma coisa legal é você conhecer também o plano acadêmico da escola, o livro, como é a programação de aula, como que é a divisão das aulas, se a escola oferece um suporte, caso você tenha dúvida. Por exemplo, aqui, fora as aulas, nós temos uma divisão de aulas que a primeira aula aqui da Seda College é utilizando um livro, tá? Então você vai desenvolver a parte gramatical, de texto, novos vocabulários, e depois, na segunda aula, entra um segundo professor. Então, no caso, vocês têm 2 professores, e esse segundo professor ele vai fazer uma aula prática daquele conteúdo que você aprendeu no dia. Então ele vai desenvolver a conversação, a pronúncia daqueles novos vocabulários, ou na leitura que você fizer daqueles textos que foram passados, e ele sempre traz um material extra para complementar aquilo que você está aprendendo. E esse material é todo oferecido pela escola. Todo o material extra é oferecido gratuitamente pela escola. Então, fora isso, que é o curso que vocês compram, nós oferecemos também aulas extras todos os dias. Então, nós temos aulas extras específicas de cada coisa. Só de gramática, só de conversação, só de pronúncia, só de produção de texto, entre tantas outras coisas que são os itens, e etapas do seu aprendizado. Porém, fora isso, a gente inclui diversas atividades diferentes. Então, nós colocamos dança, por exemplo, Zuken, Zumba, nós colocamos yoga, colocamos esportes. Então, a gente coloca Muay Thai, Jiu-Jitsu, capoeira e tantas outras coisas. A gente coloca atividades, a gente oferece para vocês atividades relacionadas ao período do ano, datas comemorativas, coisas relacionadas à culinária. E qual é o objetivo de vocês? É desenvolver essas atividades? É vocês tomarem gosto por essas atividades? Não, é para que vocês possam ampliar o conhecimento de novos vocabulários, para que vocês a cada dia possam desenvolver assuntos diferentes e não venham só desenvolver
o conteúdo do seu dia a dia, aquilo que faz parte do seu cotidiano. Então a escola tenta proporcionar para vocês atividades que vocês possam ampliar o vocabulário de vocês, para que vocês possam desenvolver diferentes conversas entre o grupo de amigos que vocês vão ter aqui durante o intercâmbio. Então, realmente, para que vocês tenham uma noção geral de tudo aquilo que você conhece, mas em inglês. Isso é muito bacana, porque com certeza o seu desenvolvimento vai ser muito maior. E o legal é que todas essas atividades, elas são totalmente gratuitas. E por dia você tem mais do que uma opção. Então você pode escolher a atividade. Uma coisa legal, todas as atividades extras são fora o período da sua aula. Então não tem nenhuma aula que será no mesmo horário da sua aula, tá? Então você consegue fazer uso de todas essas aulas que a escola te oferece. Nós temos também um programa de estágio, onde nós temos parceria com quase 100 empresas de diferentes segmentos. Então, a partir do nível intermediário, os nossos alunos podem participar desse programa de estágio para poder entrar aí no mercado de trabalho em diversas atividades, para que venham ter uma experiência. E o legal também dessas oportunidades é que essas empresas, elas necessitam de profissionais nessa área onde eles colocam os estagiários. Então você, no final do seu estágio, você pode ser contratado para aquela vaga. Então, hoje nós temos alunos da Seda College que têm visto de trabalho, que dá aí o direito de permanecer no país através do visto que conseguiram através do nosso programa de estágio. Então esse é um grande suporte. Mesmo que você não fique naquela atividade que você estava fazendo como estagiário, você já vai ter algo de muito peso para o seu currículo, que inclusive nós temos também nas nossas atividades extras, atividades relacionadas ao mercado de trabalho, para te preparar para este mercado, e também inclusive todo mês nós temos a nossa aula de currículo, para como você montar o seu currículo em inglês, para que um professor faça a correção e possa te ensinar quais são ali as exigências, né, o padrão que são exigidos pelas empresas aqui na Irlanda e em toda a Europa. E uma coisa muito legal que também traz um diferencial muito grande para o seu currículo, que é trabalho voluntário. Então a gente tem aqui uma parceria com o órgão principal da Irlanda de trabalho voluntariado, onde todos os meses a gente tem um trabalho de voluntário. Deixa eu ver.